Fala galera, Prof. Rei aqui, hoje uma aula muito especial, uma aula sobre propriedades logarítmicas. Se cair logaritmo na tua prova, isto com certeza vai aparecer. Vamos lá, 3 as propriedades que eu quero que vocês guardem. Logaritmo de um produto, ou seja, de uma multiplicação, logaritmo de um quociente, ou seja, de uma divisão, e logaritmo de uma potência, beleza? Vamos lá, logaritmo de um produto. Toda vez que lá no teu logaritmando tu tiver um produto, ou seja, ó, uma conta de multiplicação, tu vai abrir esse logaritmo em somas. Então, olha o exemplo. Log de A vezes B vai ser igual a log de A mais log de B. Sempre na mesma base. Eu coloquei uma base aleatória aqui, mas pode ser base C, base 2, base 3, base 10, ou seja, não aparecer base, que é a mesma coisa que a base 10, tá bom? Então, produto vai abrir em uma soma. Lembra que logaritmo deriva de potência. Então, professor, por que abre numa soma? Porque justamente vem da ideia de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. De maneira similar, então, o que acontece num quociente? O que acontece em uma divisão? Lá na propriedade de potência, divisão de potência de mesma base, conservam-se as bases e subtraem-se os expoentes. No logaritmo não vai ser diferente, ó, logaritmo de um quociente, o que tu vai fazer? Apareceu o quociente, divisão A por B lá no logaritmando, tu vai abrir em subtrações, ou seja, log de A menos log de B, sempre na mesma base. Professor, tô lembrando disso. Sim, tá lembrando? Porque não esqueça, tem uma musiquinha que eu fiz pra vocês, Atirei o Pau no Gato, versão logarítmica, lembra lá? Solta na tela aí, quero ver, vai aparecer pra vocês. Log de A vezes B, B, é log de A, log B, log de A, sobre B, é log de A, é log. Beleza? Quem quiser depois entra no vídeo e assiste completa as várias versões, certo? Então não esqueça, logaritmo de um produto vai abrir numa soma, logaritmo de um quociente vai abrir em uma subtração. Agora também tem a propriedade da potência, logaritmo de uma potência. Olha o que acontece com o expoente. Esse expoente, ó, vou até colocar assim para vocês, quer ver, ó? Esse expoente desce multiplicando. Então tu vai jogar o expoente lá e vai ficar o expoente que multiplica o logaritmo, sempre na mesma base. Aqui a base é C, aqui é C e assim por diante. Sendo bem sincero, são 3 propriedades extremamente importantes. Quando cai em prova logaritmo, com certeza isto vai aparecer. Dou minha palavra para vocês. Caiu o logaritmo, isto vai aparecer. Tamanha importância, vamos trabalhar com situações, problemas, com exemplos, o que tu pode fazer ou não. Então, primeiro aqui, ó, um cuidado muito grande que eu quero que vocês tenham. Como propriedade aparece muito, o que acontece? A prova tenta te induzir ao erro, ou aparecem coisas muito próximas que a gente acaba cometendo por não lembrar perfeitamente da propriedade. Primeiro detalhe que talvez possa acontecer é vir na ordem trocada. Muito aluno lembra assim, vezes vira mais vira vezes. É o logaritmo de um produto que ele abre em uma soma. Eu costumo falar que o logaritmo veio para facilitar a nossa vida, tá bom? Da onde surgiu a ideia de logaritmo? Numa época onde a gente não tinha calculadoras, então surgiu uma tabelação de log para facilitar contas mais complicadas em contas mais fáceis. Então olha a ideia, ó, ele transforma a multiplicação em uma conta de adição, ele transforma a divisão em uma conta de menos, ele transforma a potência em uma conta de vezes. É como se a gente estivesse reduzindo a nossa operação. Então não esqueça, ele transforma em algo mais fácil. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes pode aparecer na escrita de vocês lá uma soma assim. Logaritmo de A mais B. Eu lembro, logaritmo de A mais B vai virar logaritmo de A vezes logaritmo de B. Errado! Por que errado? Lembra, o logaritmo veio para facilitar, não para atrapalhar. Ele não vai transformar a soma em uma multiplicação, ele transforma a multiplicação em uma soma. Então cuidado, ó, que isso aqui é algo totalmente diferente. Isto não é igual a isto aqui. Cuidado para guardar a propriedade bem certinha, tá bom?
Ou às vezes o cara ainda coloca assim, ó, tem lá uma operação onde vai aparecer um logaritmo de A vezes um logaritmo de B. Ah, professor, agora tá certo, né? Agora escreve como log de A mais log de B. Não, tá errado de novo, porque seria o logaritmo de um produto e não um produto entre logaritmos. Olha a diferença, olha a propriedade aqui e olha como escrever aqui. Ou seja, novamente são coisas diferentes. Tome muito cuidado com isso aí, tá bom? Na divisão é a mesma coisa, de vez em quando vem assim, ó, vem logaritmo de A dividido por logaritmo de B. O cara lembra da propriedade, o professor falou na aula lá que divisão vira menos, então vai ficar logaritmo de A menos logaritmo de B. Compara aí do lado, compara, tá ali no quadro. É a mesma coisa? Não, não é. Então está errado. Mais uma vez falando a propriedade. É logaritmo de um quociente, não o quociente entre logaritmos, tá bom? Tem que ser guardada exatamente como está ali. Olha o próximo aqui, ó. Muitas vezes a potência ela vem assim, logaritmo de alguma coisa elevado a um expoente, ó. Logaritmo elevado a um expoente. Ah, potência, o professor falou na aula. Isso aqui vira multiplicação, então vira m vezes o logaritmo de A. É assim que está escrito no quadro? Não, não é. Cuidado, é logaritmo de uma potência, não a potência de um logaritmo para que eu possa fazer. Olha a diferença. Aqui é o logaritmando que está elevado. Aqui é todo logaritmo elevado, ou seja, mais uma vez, algo diferente. Então, antes de eu passar para os exemplos, que é muito importante que eu te mostrar agora na sequência, eu quero ter muito cuidado com isso. Entender a maneira correta de trabalhar com as propriedades e não deixar a prova te induzir ao erro com isto aqui. Tudo que está aqui é diferente. Isso não é igual a isso, isso não é igual a isso, isso não é igual a isso, isso não é igual a isso. Professor, mas e se aparecer isso que eu faço? Nada. Professor, e se aparecer isso que eu faço? Teoricamente, não é o nosso objetivo hoje aqui. Eu quero que tu guarde que tu vai trabalhar com as propriedades apenas se aparecerem do jeito que estão aqui no quadro. É isso a principal ideia da aula de hoje. Não deixar a propriedade te confundir e sim te ajudar, porque quem decora mais ou menos cai em possíveis erros de prova. Então, muito cuidado para não cometer aqueles erros, beleza? Vamos para o exemplo. Olha lá. Tá vendo isso aqui que está aparecendo no quadro? Olha a ideia. A gente tem 3 logaritmos e eu quero que apareça apenas um. Essa vai ser a ideia desse exercício. Então tu vai ter 3 estruturas e eu quero que usando as propriedades operatórias, tu transforme isso em apenas um logaritmo. Consegue? Dá um pause no vídeo e tenta fazer, beleza? Vamos lá. Sei que já conseguiu na verdade, mas vamos ver alguns detalhes aqui. Olha o que acontece. Tu vai aplicar propriedade. Todas essas 3 operações vão se fazer presente para que a gente chegue em apenas um único log. Só que não indo, vai ser na verdade de trás para frente. Tu não vai fazer isto aqui, ó, transformar em uma multiplicação. Por quê? Olha o detalhe, ó. Eu já tenho aqui, ó, eu tenho 2 que multiplica o log de A. Eu tenho meio que multiplica o log de B. E eu tenho 3 que multiplica o log de C. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esta propriedade de trás para frente, ó. Esse carinha que está multiplicado, ele vem lá do expoente. Então vai ficar assim, ó, logaritmo de A elevado ao quadrado mais logaritmo de B elevado a meio menos logaritmo de C elevado à terceira potência. Professor, mas tu falou que ia desaparecer e ficar apenas um logaritmo, ainda continuam com os 3? Calma, tu vai aplicando propriedade por propriedade. Primeiro eu tirei a multiplicação e eu não tenho mais número multiplicando logo, eu tenho apenas logaritmos. Agora vamos tentar transformar em um só, através de propriedade. Vamos lá. A primeira que eu vou aplicar vai ser essa aqui, ó. Tem uma soma, tá vendo aqui, ó? Então tem um valorzinho aqui, onde tem log mais log. O que acontece? Quando tem log mais log, da onde que vem essa ideia da soma de logaritmos? Vem do produto. Então, ó, é como se este cara fosse exatamente esse aqui e este cara fosse exatamente isso aqui. E tu transforma em apenas um logaritmo, de trás para frente. Vai ficar assim, ó,
logaritmo, abre parênteses aqui, ó, de A elevado ao quadrado vezes B elevado a meio. Você não vai mexer no outro? Eu já mexo, só um pouquinho, ó. Vamos deixar parte por parte, quem quiser fazer direto e conseguir pode fazer. Mas veja que a única operação que eu mexi foi aqui, por isso que eu deixei de cor diferente. O outro eu ainda mantive, eu não mexi. Mas o meu objetivo era chegar em apenas um logaritmo. Então o que acontece? Qual foi a propriedade que não foi usada ainda? A que envolve a subtração que deriva da divisão. Olha aqui, ó. Então agora tu tem um sinalzinho de menos aqui. O que acontece? Fica logaritmo deste primeiro cara aqui dividido por logaritmo desse cara aqui. É exatamente essa propriedade que traz para frente, ó. Como se esse A fosse todo esse carinha aqui. Então ele vem lá para cima no numerador. E este C ao cubo é como se fosse o nosso B e ele vem aqui embaixo no denominador. E daí a gente vai chegar então que vai ficar logaritmo de tudo isso aqui, ó, de A elevado ao quadrado vezes B elevado a meio dividido por C elevado à terceira potência. Pronto, eu saí de uma expressão que tinha vários logaritmos, fui entendendo as propriedades, tudo de trás para frente, porque veja, ó, isso eu fiz virar isso, isso eu fiz virar isso e isso eu fiz virar isso. Fui com calma, parte a parte, para não me embananar. Se tu já tem facilidade, óbvio, pode fazer mais rápido. Mas a ideia é desaplicar as propriedades. O máximo que eu poderia mudar isso aqui, ó, é esse meio. Tá vendo aqui, ó? Poderia ficar logaritmo de A elevado ao quadrado vezes... Lembra o que significa elevar a meio? Tem aulas anteriores lá de equação exponencial, qualquer coisa dá uma olhada. Significa raiz quadrada. Então fica a raiz quadrada de B dividido por C ao cubo. É o máximo que eu poderia melhorar, tá bom? Então pode muito bem aparecer na tua prova um exercício onde ele parta de uma expressão cheia de logaritmo, com soma, multiplicação de números, subtração, e tu tem que desaplicar propriedade até chegar em um resultado, beleza? Primeiro exemplo, vamos para um próximo exemplo aí. Um outro exemplo muito interessante a respeito de logaritmo e suas propriedades é que a prova às vezes fornece alguns valores tabelados para que a gente, usando propriedade, use os valores tabelados para chegar em um novo resultado de logaritmo, tá bom? Vamos lá, olha o que ele fala aqui, ó. Se logaritmo de 2 vale 0,3 e logaritmo de 3 vale 0,4. Primeira coisa, o log de 2 ele vale aproximadamente 0,3. O log de 3 ele vale aproximadamente 0,4. A prova vai fornecer normalmente esses valores, mas é interessante saber. O log de 2, na verdade, com 3 Ks após a vírgula, é 0,301. Então 301. Então é correto usar 0,3 com a principal aproximação. Agora o log de 3, ele vale 0,477, assim vai. Normalmente a prova fornece como 0,45 ou deixa 0,47 mesmo. Então esse logaritmo de 3 que eu coloquei ali, dificilmente vem como 0,4. Mas como hoje a aula não é de continha de vírgula e sim de log, eu fiz um arredondei de maneira bem grosseira ali, só para ficar fácil ter um entendimento na aplicação de log, tá bom? Mas vou ser bem sincero, vale a pena guardar o valor de log de 2 como 0,3 e o valor de log de 3 como 0,47 seria o interessante para tu guardar. Claro, na base 10. Quando não tem base, não esqueça que a base é 10. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Calcule para mim aí esses 3 logaritmos. Dá um pause no vídeo e tenta fazer. Já fez? Vamos ver se acertou. Olha aqui, ó. Logaritmo de 18 na base que não aparece aqui, que é 10. Meu Deus, como eu vou calcular este logaritmo 18? Tentando usar propriedades operatórias. O que a gente pode fazer com esse 18? Esse 18, ele pode fazer aqui no cantinho, ó. Esse 18, ele pode ser fatorado. Eu vou tentar dividir esse 18 por números primos. Dá para dividir por 2, que vai dar 9. Dá para dividir por 3, que vai dar 3. Dá para dividir por 3, que vai dar exatamente 1. Ou seja, o valor de logaritmo de 18 eu vou conseguir
descobrir, porque eu posso escrever o 18 em função de multiplicação entre o 2 e o 3. E quando tem multiplicação, a gente pode abrir em somas, e daí eu vou ter somas onde os logaritmandos são valores que eu tenho conhecido. Esta que passa a ser ideia. Quer ver? Olha aqui, ó. Logaritmo de 18 vai ficar logaritmo de 2 vezes 3 vezes 3. O que acontece agora? Agora tu tem multiplicação, que vai abrir em soma. Então a gente passa a ter aqui, ó, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 3. Óbvio que aquele 3 mais 3 ali, log, no caso de 3 mais 3, se tu quisesse escrever na forma de potência, também daria certo. De baixo eu faço na forma de potência para vocês perceberem, tá bom? Olha o que acontece agora. Como são valores conhecidos, logaritmo de 2 vale 0,3, mais logaritmo de 3 é 0,4, mais 0,4. Pronto, achou o resultado. 0,3 mais 0,4 mais 0,4, 4 com 4, 8. 8, 9, 10, 11, ou seja, 1,1 é o valor de logaritmo 18 com as aproximações que o exercício deu. Entendeu esse? Os outros são de maneira similar. 54, professor, o que eu faço com 54? Vai fatorar o 54. Vamos fazer aqui de novo a fatoração. Vai sempre para um cantinho para fazer, não mistura, tá bom? Então olha aqui, ó. 54 vou fatorar. Dá para dividir por 2 que dá 27. Dá para dividir por 3 que dá 9. Por 3 que dá 3. Por 3 que dá 1. Ou seja, tu vai reescrever o 54 em função desses valores. Diferente do de cima, que eu só usei multiplicação, para que tu entenda, agora eu vou usar potência também. Olha o que acontece aqui, ó. Dá para escrever como logaritmo de 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, ó, o 3 aparece 3 vezes. É a mesma coisa que 3 elevado a terceira potência. Agora o que acontece? Primeiro a multiplicação aqui. Vai abrir uma soma. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 elevado à terceira potência. Agora eu quero um cuidado grande. Log de 2 eu já posso trocar. Log de 3 eu não posso fazer a troca ainda porque o 3 e não o logaritmo inteiro está sendo elevado a um expoente. Consequentemente, primeiro aplica a propriedade. Ficando assim então, logaritmo de 2 eu vou manter no momento, mas, olha aqui a propriedade, ó. Esse 3zinho aqui no expoente desce multiplicando o nosso logaritmo. Então fica 3 vezes logaritmo de 3. Agora é só trocar os valores conhecidos. Então o que a gente tem ali, ó? Logaritmo de 2 a prova forneceu. Vale 0,3. Deixa eu trocar de caneta aqui, que essa aqui já era tinta. Vamos lá. Então, 0,3 mais 3 que multiplica 0,4. Beleza? 0,4 vezes 3 dá 1,2. 1,2 mais 0,3, a gente encontra então que a resposta para esses valores aproximados, quando eu quero logaritmo de 54, 1,5. Perfeito? Então, muito cuidado com o que eu falei aqui, ó. Esta parte aqui, tem muito aluno que troca o valor direto, ou pior, professor, 3 vezes 3, 9. Não, tá bom? Propriedade operatória que tem que aplicar ao lado. Vamos para o nosso último exemplo aqui. Logaritmo de 5. Esse é um valor bastante cobrado, fique bem esperto. O que eu posso fazer com o logaritmo de 5? Professor, do mesmo jeito, ó, tu fatorou 54, fatorou 18, fatora 5. Como é que eu vou fatorar o 5 se o número já é primo? Só vou fatorar números que podem ser escritos através de números primos, então não tem como fazer. Dica, tá faltando usar só uma propriedade que eu não te mostrei ainda, ou seja, quociente. Então, quando não conseguir fazer uma fatoração do número, pensa na parte do quociente, pensa na parte de divisão, usar valores conhecidos para dividir, tá bom? Log de 5, tu há de concordar comigo que é a mesma coisa
que logaritmo de 10 dividido por 2. Perfeito? Agora vem o detalhe. Divisão vem e transforma em subtração. Ficando aqui, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Qual é o detalhe que eu quero que vocês entendam? Por que eu usei esse 10 aqui, ó? Eu usei esse 10 porque eu sei que a base desse logaritmo é 10. Lembra disso? Quando não aparece base, a base é 10. Então, além dos números 2 e 3 que o próprio enunciado neste exemplo forneceu, a gente também pode fazer a utilização da própria base que a prova fornece, porque a gente consegue calcular. Lembra? Quando tem aqui 10 e aqui 10, log de 10 na base 10 dá quanto? Vai dar 1, menos daí o log de 2 que a prova forneceu, que é 0,3, encontramos a resposta para essas aproximações e o logaritmo de 5, com a aproximação que ele forneceu aqui, vale 0,7. Extremamente importante são as propriedades operatórias de logaritmo. Com isso, a gente consegue se virar para um monte de exercício. Fique bem atento, tá bom? Inclusive, estruturas de equações exponenciais. Quer ver um modelo de exemplo? Olha lá! Então, muitas vezes em prova, tu vai encontrar exercício onde aparece função exponencial, tu começa a fazer troca de pontos, cai numa equação e daí vai tentar resolver a equação exponencial. A gente já viu em aulas anteriores que para resolver uma equação exponencial a gente tem que deixar na mesma base. Mas lá na aula que eu passei para vocês de equação exponencial, eu falei que muitas vezes eu não consigo deixar na mesma base e daí eu precisaria da aula de logaritmo para conseguir fazer o exercício. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Imagine o mesmo exemplo, ó, a mesma tabelação ali do nosso exemplo anterior. Só que eu não quero só resolver alguns logaritmos de 18, de 54. Eu quero trabalhar com uma equação exponencial. Tá aqui, ó, 2 elevado a x igual a 3. Como que eu vou deixar na mesma base? Não dá. Este aqui já é primo, este aqui já é primo também. Aí que vem a ideia de log. Em toda equação exponencial que a base não dá para ser trabalhada, onde eu posso fazer a fatoração e comparar com a mesma base, a gente faz a aplicação de log. De que jeito? Ó, aplica log dos dois lados. Vai ficar logaritmo de 2 elevado a x igual a logaritmo de 3. Eu apliquei log dos dois lados. Professor, mas isso deixou mais difícil? Não, na verdade o logaritmo vem para facilitar. Cadê a propriedade ali ao lado? Olha a propriedade. A gente passa a ter que, quando tem um expoente, ele desce multiplicando. E eu tenho que fica x vezes logaritmo de 2 igual a logaritmo de 3. Eu quero descobrir quem mesmo? O valor do x. Então agora, ó, o log de 2 estava multiplicando, passa dividindo. Vai ficar então logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2. Pronto, matou a charada, porque log de 3 a prova forneceu, vale 0,4. Log de 2 a prova forneceu, vale 0,3. Pronto, ou seja, 4 sobre 3 é o valor de x para 2 elevado a x igual a 3. Resolveu uma equação exponencial com aplicação de logaritmo. Perceba o quanto o logaritmo é importante. Essa aula é muito importante. Essas propriedades são muito importantes. Por isso que eu dei a aula inteira sem apagar essa parte do quadro, para que vocês foquem nisso, tá bom? Isso é muito importante. Propriedade operatória. Jamais esqueça disso, certo? Agora vamos para aquele nosso tradicional desafio. Já entendeu propriedade, já trabalhou com as estruturas de logaritmo, já sabe definição de aula anterior, inclusive já fez os desafios, muitos já mandaram aquela resposta do logaritmo que tinha potência, expoente, aquele lá era bem
bacana, um exercício bem interessante. Agora vamos para mais alguns aqui. Nesse mesmo sentido, utilizando o logaritmo de 2 como 0,3 e o logaritmo de 3 como 0,4, eu quero que vocês calculem alguns logaritmos, perfeito? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, logaritmo de 540. Depois, logaritmo de 250. Depois, logaritmo de 500. Perfeitinho? Eu quero que consigam resolver esses valores aí. E além disso, vou deixar uma equação exponencial para que vocês resolvam ela em cima desses valores aqui, tá bom? Em cima desses valores eu quero que resolva a equação exponencial. 4 elevado a x para ser exatamente igual a 25. Tá aí o desafio da aula de hoje. Qualquer coisa, não esqueça, manda um direct para mim aonde mesmo? Na Estrada com os Profs e eu vou responder para vocês, beleza? Falou, galera, um abração, até a próxima. Fui!